Jesus e o poder da oração. Quando orar e como evitar erros. Jesus, em Mateus 6, ao ensinar sobre a oração, nos mostrou que ela não é apenas uma opção para os cristãos, mas uma parte essencial da vida espiritual. Ele disse: quando orares, não se orares, indicando que a oração é algo esperado, uma prática constante para quem segue a Deus. Ao usar a expressão quando, Jesus não estava sugerindo que a oração fosse ocasional ou facultativa, mas que ela deveria ser um aspecto regular da vida cristã. A oração é a nossa comunicação direta com Deus. É um momento sagrado no qual podemos expressar nossos agradecimentos, necessidades, e até mesmo nossas dores e arrependimentos. Entre todas as orações, o Pai Nosso, ensinado por Jesus, é o maior exemplo de como devemos nos dirigir ao Pai Celestial. Contudo, mesmo em algo tão vital, é possível cometer erros que comprometem a profundidade e a eficácia dessa comunicação divina. Jesus, em seus ensinamentos, nos alerta sobre dois erros em particular: a hipocrisia e as vãs repetições. A hipocrisia na oração. No Sermão do Monte, Jesus nos advertiu contra orar como os hipócritas. Ele disse: e, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Mateus 6:5. Aqui, Jesus criticava aqueles que faziam da oração uma oportunidade de exibir sua espiritualidade diante das outras pessoas. Em vez de orar com sinceridade, dirigindo-se a Deus, essas pessoas estavam mais interessadas na aprovação e nos elogios dos homens. No contexto da época, os fariseus, um grupo religioso dedicado ao cumprimento rigoroso da lei de Moisés, eram frequentemente apontados como exemplos dessa hipocrisia. Eles oravam publicamente para que os outros pudessem admirar e dizer: esse é um verdadeiro homem de Deus. Contudo, por trás dessas demonstrações públicas, sua motivação era egoísta. Eles buscavam reconhecimento humano, não um relacionamento sincero com Deus. Jesus não estava condenando a oração pública em si, pois, em várias ocasiões, orações em grupo são incentivadas na Bíblia. O que ele condenava era a falsa motivação. A verdadeira oração deve ser um diálogo íntimo com Deus, não uma performance para impressionar os outros. Por isso, Jesus nos ensina que, se necessário, devemos orar em segredo. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Mateus 6:6. Aqui, Jesus destaca a importância da sinceridade na oração. O que conta diante de Deus é a atitude do coração. A verdadeira recompensa da oração não é o reconhecimento dos homens, mas a resposta e a comunhão com o nosso Pai Celestial. Ele vê além das aparências, conhece nossos pensamentos e desejos, e responde às orações feitas com sinceridade. As vãs repetições. Além da hipocrisia, Jesus também advertiu sobre as vãs repetições. Ele disse: e, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Mateus 6:7. No mundo antigo, muitas religiões pagãs utilizavam longos e repetitivos mantras, acreditando que, ao repetir incansavelmente as mesmas palavras, conseguiriam chamar a atenção de suas divindades. Era uma prática baseada na superstição, não na fé. Um exemplo clássico disso pode ser encontrado no confronto entre o profeta Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo, 1 Reis 18 de 20 a 40. Os profetas de Baal passaram o dia inteiro clamando repetidamente: atende-nos, Baal, sem resultado algum. Elias, por outro lado, fez uma única oração sincera a Deus, e o Senhor respondeu imediatamente com fogo do céu, demonstrando que não é a quantidade de palavras que move Deus, mas a sinceridade e a fé. Jesus nos lembra que Deus, o Pai, sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Mateus 6:8. Portanto, a oração não é uma tentativa de persuadir Deus através de repetições vazias, mas uma oportunidade de se conectar a Ele de forma genuína. Orar é abrir o coração diante de Deus, com fé de que Ele já conhece nossas necessidades e tem o melhor plano para nós. Isso não significa que não devemos ser persistentes na oração. A própria Bíblia nos encoraja a perseverar em nossas orações, Lucas 18 de 1 a 8, mas essa perseverança deve ser baseada na fé, e não em palavras repetidas mecanicamente, sem reflexão ou sinceridade.
Oração, uma prática constante. Jesus também nos ensinou que a oração deve ser constante. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Isso não significa que precisamos estar 24 horas ajoelhados, mas que devemos manter uma atitude de oração ao longo do dia. No trânsito, no trabalho, em casa, em todos os momentos, podemos dirigir pequenas orações a Deus, buscando sua direção, agradecendo suas bênçãos ou intercedendo por alguém. A oração constante não requer formalidades. Pode ser tão simples quanto dizer: Senhor, obrigado por este dia, ou Deus, me ajude a tomar a decisão certa. O importante é manter o coração conectado a Deus, reconhecendo sua presença em todas as áreas da vida. Oração de Ana, o nascimento de Samuel. A Bíblia também nos dá exemplos notáveis de como orações fervorosas resultaram em respostas milagrosas. Um exemplo é o de Ana, mãe do profeta Samuel. Ana era estéril e, em sua angústia, derramou seu coração diante do Senhor no templo, pedindo por um filho. Sua oração não era uma repetição vazia, mas um clamor sincero, tão intenso que o sacerdote Eli pensou que ela estivesse embriagada. Contudo, Deus ouviu sua súplica, e Ana concebeu e deu à luz Samuel, dedicando-o ao serviço de Deus. 1 Samuel 1 de 9 a 20. Sua história é uma prova de que Deus ouve as orações feitas com sinceridade e fé, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Oração de Ezequias, a derrota de Senaqueribe. Outro exemplo impressionante de uma oração respondida é o do rei Ezequias. Quando Jerusalém foi ameaçada pelo exército assírio de Senaqueribe, Ezequias se voltou para Deus em oração, buscando ajuda e proteção. Ele não confiou em suas próprias forças ou estratégias militares, mas lançou seu problema diante de Deus no templo, pedindo a intervenção divina. Em resposta, o Senhor enviou um anjo que derrotou o exército de Senaqueribe, salvando Jerusalém. 2 Reis 19 de 14 a 36. Essa história nos lembra que Deus é poderoso para agir em nosso favor quando nos voltamos a Ele em oração sincera. A oração do Pai Nosso. Como exemplo de oração, Jesus nos deu o Pai Nosso, Mateus 6 de 9 a 13. Esta oração serve como um modelo, uma estrutura que nos guia a abordar a Deus com reverência, pedindo tanto pelas nossas necessidades físicas quanto espirituais. Cada frase do Pai Nosso tem um significado profundo, refletindo nossa total dependência de Deus e nossa necessidade de viver de acordo com Sua vontade. Ao orarmos o Pai Nosso, somos lembrados de que a oração é mais do que pedir por nossas necessidades. É também reconhecer a santidade de Deus, seu reino e sua soberania. Ao pedir que sua vontade seja feita, reconhecemos que seu plano é superior ao nosso. Ao pedir por perdão, nos lembramos da importância de perdoar os outros. Conclusão. Em última análise, a oração é uma prática de humildade, fé e sinceridade. Jesus nos ensinou que a verdadeira oração não é para mostrar espiritualidade aos outros, nem uma repetição vazia de palavras. Ao invés disso, é uma conversa íntima com o nosso Pai Celestial, que nos vê e ouve em segredo. Quando oramos com fé e um coração sincero, buscando a vontade de Deus, podemos ter a certeza de que Ele responderá sempre da melhor maneira possível.